Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, está começando. Sessões dos dias 7 e 8 de junho de 2017. Oi, Karina. Oi, semana puxada para o Judiciário, né? No momento que as atenções estavam muito voltadas para o TSE, inclusive nós tivemos uma divisão de ministros, 3 dos ministros do Supremo se dividindo entre essas duas casas, mas as sessões aqui do Supremo continuaram, tivemos decisões importantes. 2 julgamentos na quarta-feira e o dobro na quinta. Exatamente, William. Apesar de 3 ministros, ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, ministro Luiz Fux, vice-presidente do TSE e a ministra Rosa Weber integrarem a Corte Eleitoral, na quarta-feira nós tivemos a composição completa, embora na quinta eles tiveram que se deslocar à Corte Superior, porque simultaneamente houve julgamentos tanto no Supremo quanto no Tribunal Eleitoral, mas isso não impediu que os trabalhos acontecessem normalmente aqui na Suprema Corte. Na quarta-feira, decisão de suma importância em que os ministros decidiram sobre a suspensão do prazo prescricional daqueles processos criminais que tramitam na Suprema Corte e que aguardam ainda o reconhecimento dessa repercussão geral, que é uma condição para os recursos extraordinários subirem e serem julgados aqui no Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, um tema que não foi novidade, mas que teve o início do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, foi iniciada, embora, como eu disse, o tema não seja novo na discussão do plenário, e embora ainda também não se tenha uma decisão. O assunto versa sobre o direito daquelas pessoas transexuais de terem alterado o registro de nascimento, o gênero no registro de nascimento, mudar para masculino quando for feminino e vice-versa, sem ter feito a cirurgia de mudança de sexo. Esse tema já veio ao plenário recentemente numa discussão em um recurso extraordinário que acabou sendo suspenso o julgamento, porque o ministro Marco Aurélio tinha em seu gabinete uma ação direta de inconstitucionalidade, essa que teve início do julgamento na quarta-feira, sobre o mesmo tema e que deve ser retomado em um momento oportuno, em julgamento conjunto, o RE do ministro Dias Toffoli e essa ação direta de inconstitucionalidade do ministro Marco Aurélio, versando sobre esse pleito dessas pessoas que buscam essa alteração no registro civil sem ter feito a mudança de sexo. E na quinta-feira, vários julgamentos foram realizados e um deles também de suma importância, uma ação declaratória de constitucionalidade em que o Supremo confirmou a constitucionalidade de uma lei que previu a reserva de vagas, uma cota de vagas para negros em concursos públicos federais, envolvendo tanto a administração pública federal quanto a administração pública direta ou indireta, apenas no âmbito federal. No âmbito estadual, os estados têm autonomia para legislar sobre esse assunto e mesmo dos municípios. Mas no âmbito federal, ficou confirmada o percentual fixado nessa legislação federal para vagas para negros. E outros assuntos também foram temas discutidos na quinta-feira, de também suma importância, mas alguns com pedidos de vista e suspensão do julgamento. Mas uma semana, como você disse, bastante agitada, não só no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas como em todo o Poder Judiciário. Perfeito. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que pode suspender o prazo de prescrição quando o tribunal aplicar a chamada repercussão geral. A decisão foi no julgamento de uma questão de ordem, um recurso extraordinário. O relator do processo, ministro Luiz Fux, reajustou o voto em função dos debates que ocorreram neste julgamento. Por maioria, os ministros decidiram que em processos penais com repercussão geral reconhecida, caberá ao relator decidir pela suspensão ou não da prescrição. A medida não se aplica a inquéritos, nem a casos com réus presos, e a prescrição vale a partir do sobrestamento dos processos alcançados pelo reconhecimento da repercussão geral. Em primeiro lugar, eu excluí da suspensão os inquéritos. Em segundo lugar, eu esclareci que cabe ao juiz a prática de atos urgentes no período da suspensão, claro, como todo caso. E essa suspensão da prescrição ocorre a partir do momento em que o processo é suspenso. Sim. A partir do momento da suspensão. A única coisa que eu deixo assim aberto aos colegas é que eu entendo que o juiz de piso
Mesmo com o processo suspenso, ele pode decidir sobre prisão, liberação da prisão ou efetivação da prisão. Mas se os colegas entenderem que não é de se suspender, por força da repercussão geral, processo com réu preso, também é uma fórmula que eu tenho toda, assim, assimilo perfeitamente para incluir no voto. Só essa questão, quer dizer, fiz esses ajustes depois do colegiado especular sobre o tema e o réu preso eu deixo em aberto. Uma vez suspenso o processo penal, a prescrição tem que cessar. Foi a mesma tese, ministro Celso, que eu defendi num caso que começamos a julgar no plenário, ainda sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, mas depois retiramos, que era o sentido do artigo 112 do Código Penal, onde ele previa que a prescrição começaria a correr depois que a decisão transitasse em julgado para a acusação. Porém, como, antes de nós mudarmos a jurisprudência sobre a possibilidade de execução depois da decisão de segundo grau, o Ministério Público não podia executar a condenação, o 112 previa que começava a correr a prescrição quando transitasse em julgado para acusação. Só que, quando o Supremo entendia não ser possível a execução penal antes do trânsito em julgado, o Ministério Público não tinha como executar. Portanto, corria a prescrição quando não havia inércia. O artigo 116, inciso 1º do Código Penal, ele dá o suporte legal para que a prescrição seja suspensa. Esse dispositivo diz o seguinte: antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa o reconhecimento da existência do crime. Portanto, como disse o eminente ministro Celso de Mello, há uma causa externa prejudicial que permite a suspensão dos processos em tramitação em todo o país. Agora, senhor presidente, uma questão que me preocupa e acho relevante e que surgiu dos debates é que a suspensão dos processos necessariamente precisa estar sujeita ao princípio da razoável duração do processo. Não é possível, não é admissível que os processos fiquem suspensos ad eterno ou por prazo indeterminado. Eu até imagino que nós poderíamos imaginar um dispositivo regimental que, passado um determinado prazo, obrigasse o relator a rever a suspensão que determinou relativamente a determinados processos. Dito isso, senhor presidente, eu acompanho com as vênias daqueles que pensam em contrário o eminente relator, com as adaptações que fez, e assim como voto. Eu acolho e também, como Vossa Excelência acaba de mencionar, ministro Celso de Mello, sempre dentro dessa perspectiva de Vossa Excelência, que exatamente acompanha o ministro relator com os ajustes que foram feitos. E na mesma sessão plenária desta quarta-feira, uma advogada transgênero fez defesa inédita perante o Supremo Tribunal Federal. É a primeira vez que uma pessoa trans realiza uma defesa no plenário diante dos ministros do STF. No plenário do Supremo, Gisele Alessandra Schmidt Silva defendeu o direito de transexuais de mudarem de nome sem a cirurgia de transgenitalização. Ela é a primeira advogada brasileira a fazer sustentação oral perante os ministros do STF. A paranaense tem 2 anos de profissão e disse ter conseguido mudar os documentos sem precisar fazer a cirurgia. Mas lembrou da importância de que outras pessoas trans tenham o mesmo acesso facilitado, sem a necessidade de enfrentar processos burocráticos ou ações judiciais. Senhoras ministras e senhores ministros, hoje pode ser um dia histórico para a cidadania de travestis, transexuais e transgêneros. E o que pretende o Grupo Dignidade, entidade que represento nesta tribuna, é a aplicação dos princípios constitucionais já diversas vezes invocados nesse plenário desde o ano de 1988. Negar a uma pessoa o direito ao nome e a expressão de sua identidade é negar o direito de existir. Requer-se a Vossas Excelências
portanto, que não nos neguem esse direito. Em abril, o STF começou a analisar 2 ações que questionam a necessidade de cirurgia para mudança no registro civil. Os relatores da ação são os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, mas a decisão final depende da maioria dos votos em plenário. O julgamento foi interrompido nesta quarta-feira e ainda não há data para ser analisado. A doutora Gisele, consciente da sua importância na história dessas conquistas, confirmava que tinha conhecimento de que estava fazendo história no Supremo Tribunal Federal. Agora, esse julgamento ainda deve ser retomado aqui no Supremo, né, Karina? Como eu disse no início do programa, essa ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Marco Aurélio foi suscitada quando, do início da discussão desse assunto, num recurso extraordinário, que recentemente foi apregoado, mas da relatoria do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli fez o relatório, as sustentações orais no recurso extraordinário também foram feitas, mas o voto não proferido ainda para se aguardar o julgamento dessa ADI. E na quarta-feira, o julgamento estava pautado e uma das advogadas das associações, a doutora Maria Berenice Dias, pediu que fosse pelo menos iniciado o julgamento para que ela pudesse fazer a sustentação oral, em razão de uma impossibilidade de estar presente na quinta-feira, numa eventual apregoamento, e os ministros acabaram iniciando o julgamento também nesse sentido. O ministro Marco Aurélio fez um relatório breve da ação direta de inconstitucionalidade, todos o requerente, que o Procurador-Geral da República pôde falar, e os amigos da Corte, os Amit e Cury, também puderam se manifestar nesse assunto que tem uma grande repercussão geral em todo o Brasil. Saber se essas pessoas que são consideradas transexuais têm o direito, de acordo com a legislação que nós temos hoje, e que já se permite a mudança de nome, depois de feita a cirurgia de mudança de sexo, para se saber se é possível alterar o gênero no registro civil, sem que a mutilação tenha sido feita ou sem que essa reconstrução de sexo tenha sido realizada. Essa é a discussão que é colocada em discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Tanto na ADI, iniciado o julgamento nesta quarta-feira, quanto o recurso extraordinário que está sobrestado para julgamento em conjunto. O tema deve retornar ao plenário dentro em breve. No próximo bloco, vamos conferir os principais momentos da sessão plenária desta quinta-feira, incluindo a continuação do julgamento sobre a possibilidade de cotas para negros no Serviço Público Federal. A gente volta já já com plenárias. Estamos de volta com plenárias. Karina, na quinta-feira nós tivemos a retomada do julgamento que previa a possibilidade de cotas para negros no Serviço Público Federal. Isso é um assunto reincidente aqui no Supremo, né? Exatamente, William. Em maio, no início de maio, os ministros começaram a julgar essa chamada ação declaratória de constitucionalidade, em razão de uma divergência de decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário em todo o Brasil, dizendo por vezes que a lei era inconstitucional, ora constitucional. A ADC, diante dessa controvérsia judicial, um dos pressupostos de cabimento dessa ação, vem até o Supremo para dizer: Supremo, a lei federal que prevê essa reserva de vagas para negros em concursos públicos federais viola a Constituição ou vem ao encontro do princípio da isonomia, justamente para proporcionar um tratamento diferenciado a essas pessoas que têm um baixo índice de aprovação ou um mínimo de pessoas dentro do Serviço Público Federal. E, nesse sentido, os ministros concluíram na quinta-feira o julgamento dessa ação declaratória de constitucionalidade, confirmando que a lei é sim constitucional. Ela vem ao encontro do texto constitucional para dizer que o ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, não votou ontem, mas pôde se manifestar também, mais uma vez, que essa lei ela vem fazer uma reparação histórica e oportunizar e propiciar que os negros no Brasil tenham acesso também ao concurso público no âmbito federal. É preciso que a gente deixe bastante delimitado que essa legislação é apenas para os concursos no âmbito da União, tanto para a administração pública direta ou indireta, não alcançando estados e nem municípios. E não é um assunto novo aqui no Supremo, como você disse mesmo.
cotas para negros já veio ao Supremo Tribunal Federal quando se discutiu aquela reserva de vagas em universidades públicas, em que o Supremo também reiterou que, em razão da temporariedade dessa previsão legal, haveria sim a necessidade de inseri-los nesse universo do ensino superior e, portanto, não violaria de forma alguma o princípio da isonomia, mas sim faria jus à igualdade prevista na Constituição. E essa reserva de cotas, não para negros, mas para pessoas com deficiência, também foi objeto de discussão aqui no Supremo, em que se confirmou essa constitucionalidade. A ADC, portanto, que acabou sendo julgada procedente, declarando-se a constitucionalidade da norma por votação unânime, não obstante 3 ministros, como nós dissemos, na quinta-feira estavam presentes na sessão simultânea no Tribunal Eleitoral, no Superior Eleitoral. O julgamento foi realizado porque, para se tratar de matéria constitucional, são necessários pelo menos 8 ministros, no mínimo 8 ministros presentes no plenário, e eles existiam. E vários outros ministros já haviam votado nessa ação declaratória de constitucionalidade, o que não impediu, em razão do quórum, o resultado final dessa ADC, que acabou por votação unânime, sendo confirmada a constitucionalidade da norma. Karina, nós preparamos uma reportagem que trata dessa decisão do Supremo. Você acompanha agora aqui no Plenárias. O plenário declarou constitucional a chamada Lei de Cotas. A norma prevê a reserva de 20% das vagas em concursos públicos federais para negros. Os ministros analisaram a ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, com o objetivo de sanar dúvidas sobre a aplicação da lei, que vinha sendo questionada em outras instâncias judiciais. O julgamento começou em maio. Na ocasião, a ONG Educafro disse que apenas 27% dos cargos federais são preenchidos por negros. O relator ministro Luiz Roberto Barroso defendeu que é dever do Estado corrigir a injustiça histórica que há no Brasil. O debate foi retomado nesta quinta-feira e todos os ministros acompanharam o voto do relator. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou que quando presidiu o STF e o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ editou uma norma reservando 20% das vagas para negros no âmbito do Poder Judiciário. Houve uma certa perplexidade por parte dos tribunais, não faço da novidade, mas todos eles paulatinamente se adequaram a esta determinação do CNJ, que se pautou exatamente pelo pronunciamento pretérito desta Suprema Corte. É notória a falta de oportunidade no mercado dos negros. E as estatísticas são vergonhosas, como escancarou o ministro relator Luiz Roberto Barroso. E visando a correção, visando alcançar-se o que querido pela Constituição Federal, nós só temos o peso da lei. Aceitar tese diversa significaria tornar perigosamente menos intensa e socialmente mais frágil a proteção que o ordenamento jurídico dispensa no plano nacional e na esfera internacional aos grupos que se expõem a uma situação de maior vulnerabilidade. Tudo que dizem que se põe sobre ações afirmativas, e neste caso eu faço coro ao ministro Lewandowski especialmente, não são porque nós temos nela a melhor forma democrática de convivência, mas porque elas são necessárias para que, convivendo com os negros, afirmando aquilo que antes nos foi negado, convivendo com todas as pessoas que são discriminadas, as pessoas passem a mudar o seu próprio conceito para não ter o pré-conceito, independente de querer conviver. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram que os servidores públicos só podem ser promovidos se tiverem sido aprovados em estágio probatório. Mostra-se adequado o argumento segundo o qual a promoção ou progressão funcional, a depender do caráter da movimentação, se vertical ou horizontal, não se resolve unicamente mediante o cumprimento do requisito temporal. Pressupondo a aprovação em estágio probatório,
e a confirmação no cargo, bem assim o preenchimento de outras condições indicadas na legislação ordinária. Entendo importantíssimo aqui esse precedente, exatamente para que se fixe que o reconhecimento judicial do direito à nomeação, mesmo ou ainda quando operado retroativamente, não contempla as promoções funcionais pretéritas, nem, consequentemente, diferenças salariais referentes a essas promoções. Karina, vamos pegar esse final da reportagem que tratava da promoção de funcionário público. Como é que esse caso chegou aqui no Supremo? William, esse foi um caso envolvendo defensores públicos do estado do Mato Grosso. Eles haviam sido classificados dentro de um edital e antes que fossem nomeados, outro edital para concurso foi aberto. E eles ingressaram em juízo para garantir o direito deles, o direito líquido e certo de ter essa nomeação e, no pedido, o direito também de ter uma indenização retroativa, caso houvesse a nomeação deles, já que não feita a tempo. Então, eles passaram num concurso dentro do número de vagas, não foram nomeadas, recorreram ao judiciário. Durante esse período que o processo tramitou na Justiça, eles ficaram sem receber, embora a Justiça lá na frente tenha dito, não, eles têm direito sim à nomeação e determinou que fossem empossados. Então, eles pediam o direito de indenização por todo esse lapso temporal que eles não puderam trabalhar em razão da discussão judicial e chegou até o Supremo Tribunal Federal a discussão sobre uma possível progressão funcional em razão desse lapso temporal que eles não puderam trabalhar. E o Supremo disse, o direito à indenização, conforme o STJ já havia decidido, em razão desse lapso temporal que eles não puderam trabalhar, é devido. Mas a progressão funcional não pode ser computada porque, além de critérios objetivos, que é o lapso temporal do estágio probatório de 3 anos, prevista na Constituição, é preciso ainda que outros critérios subjetivos sejam analisados, e isso só pode acontecer durante o exercício do estágio probatório, que não houve em razão dessa discussão judicial. Então, os ministros disseram, a decisão do STJ deve ser mantida, a indenização é devida e deve ser paga, mas a progressão, embora o lapso temporal já tenha se passado, não é possível ser alcançada e, portanto, proibida essa progressão funcional quando essa decisão judicial de nomeação for retroativa. Essa foi a decisão tomada na quinta-feira. E nós vamos conferir como a semana começou. Após dois dias de exposições e questionamentos, terminou na segunda-feira no Supremo Tribunal Federal a audiência pública que tratou de pontos específicos do Marco Civil da Internet e da possibilidade de bloqueio do WhatsApp pela Justiça. A Justiça brasileira já bloqueou o aplicativo 4 vezes, o que deixou 120 milhões de usuários sem poder trocar mensagens. A medida foi tomada porque a empresa que oferece o serviço se negou a fornecer informações para investigações criminais. Na audiência pública desta segunda-feira, a OAB defendeu a quebra do sigilo. Ouvi várias vezes o termo seguinte, a internet é inimputável. Ora, inimputável? Por quê? Ninguém é inimputável, nem o presidente da República é inimputável. Por que a internet haveria de ser? O encontro também contou com especialistas em tecnologia e internet. A maioria defendeu o uso da criptografia, que protege as mensagens dos usuários. Banir uma tecnologia invariavelmente vai fazer com que, permanecendo aquela demanda por segurança, outra tecnologia seja criada. E aí a gente teria um jogo de gato e rato, que eu acho que ninguém tem a ganhar, porque os criminosos continuariam caminhando à frente e as pessoas comuns não estariam protegidas, né? O representante da Faculdade de Direito da USP apresentou um mapa sobre a criptografia no mundo. O uso dela é livre, por exemplo, nas Américas, e proibido em países como a Arábia Saudita. Já em países como China, Rússia e Egito, a criptografia é autorizada pelo governo a pedido das empresas. Sem algum tipo de legislação que restrinja o uso de criptografia, como é o caso no Brasil, eu não vejo como não reconhecer o direito à livre iniciativa dos provedores em aplicar essa criptografia. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apresentou alternativas ao bloqueio do WhatsApp. Os procedimentos de requisição de metadados, já previstos legalmente, a obtenção de mandato de busca e apreensão para aparelhos celulares, como outra técnica de investigação criminal,
o fortalecimento dos acordos de cooperação judiciária. Né? Se há problemas de burocratização dos EMILATs, isso não significa necessariamente um abandono desses acordos de cooperação judiciária. E uma última possibilidade, talvez um pouco temerária, que não deveríamos apostar, mas que foi colocado no debate técnico como uma das viabilidades, é a exploração de vulnerabilidades técnicas em softwares comerciais pelo próprio governo e autoridade de investigação. A audiência foi convocada pelos ministros Edson Fachin e Rosa Weber, relatores das duas ações sobre o assunto que tramitam aqui no Supremo. Eles disseram que as explicações técnicas de todos os especialistas durante os 2 dias de encontro vão ajudar nos julgamentos. E esta audiência pública oportunizará um julgamento mais adequado e mais justo, graças ao que aqui podemos compartilhar e as reflexões que essas exposições todas ensejarão. Os esclarecimentos apresentados, quer pela qualificação dos expositores, quer por sua representatividade, enriqueceram o debate e vão auxiliar a nós dois e a todos os ministros desta Corte a buscar a melhor solução possível para um problema que, como vimos, é bastante complexo, a suscitar articulações entre liberdade, direitos fundamentais, privacidade e justas trocas numa sociedade aberta. E o Plenárias de hoje vai se encerrando. Karina, você retorna quarta-feira, sessão plenária? Exatamente, William. Quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário e no final de semana com Plenárias. Acompanhada do Carlos Eduardo Cunha, que também retorna ao Plenárias no próximo final de semana. Eu encontro vocês segunda, às 8h30, no Jornal da Justiça, segunda edição. Muito obrigado pela sua audiência e continue aqui na TV Justiça.